Fala pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre estoque. E o estoque ele é muito importante e ele serve para várias coisas, não só para controlar o tipo, a quantidade de produto que entra e que sai. Tá? O estoque ele serve para o empresário se prevenir, ele serve para o empresário se programar, tá? Serve também para evitar desperdício de produto e automaticamente economizar dinheiro. Serve também para se planejar a longo prazo. Então, se você tiver um controle de estoque consistente, fazer sempre esse controle durante muito tempo, em média de 1 a 2 anos, você consegue planejar um ano inteiro de compra de produtos, se você quiser. Então, você consegue comprar em grande quantidade, diminuir o valor, né? Fazer uma barganha aí com o fornecedor. Você consegue também melhorar a condição de frete. Então, tem várias coisas que interferem em outras questões da empresa, principalmente no financeiro, que o controle de estoque ajuda bastante, tá? E existem, ao meu ver, tem duas formas de controlar o estoque. Tem a forma para quem tem pouca grana, para investir, ou pouca grana para deixar lá em forma de produto no estoque, e tem a forma para quem já quer se prevenir, para quem quer ter mais segurança, para quem quer ter mais praticidade, tá? Então, a primeira forma, para quem tem pouca grana, pouco investimento, é um estoque mais enxuto, tá? E ele requer um controle um pouco mais regrado. A segunda forma, que é o estoque com sobra, que você vai ter sempre uma sobra de produto, é para quem tem dinheiro sobrando em caixa, para quem é uma melhor opção, porque vai economizar tempo. A pessoa, como eu já falei, vai ter mais praticidade, vai ter mais segurança, não vai correr o risco de ficar sem produto, e isso acaba implicando em alguns problemas também na questão do atendimento. Digamos que você vai precisar atender um cliente e acabou o produto, você tem que remarcar aquele cliente. Isso acaba causando uma situação um pouco chata. Então, para quem tem grana, é melhor ter o estoque com sobra. Tá? E para quem não tem condição, não tem outra opção, dá para trabalhar com estoque enxuto também. Tá? Então, eu vou explicar as duas situações de forma individual e eu vou começar pelo estoque enxuto, que eu acredito que é o que a maioria das pessoas que estão nesse curso do nível principiante vão precisar, porque tem pouco recurso financeiro. Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. É o seguinte, eu vou mostrar aqui uma agenda virtual, que é o Trello, que eu utilizo, a ferramenta Trello. Então, pensa que ou você pode utilizar essa ferramenta, que é essa agenda virtual, ou você pode imaginar que você esteja anotando na tua agenda física, que vai estar ali os dias da semana, segunda, terça, quarta, enfim. É como se você estivesse anotando na agenda mesmo, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar aqui, dar o exemplo de como funciona o controle de um estoque enxuto. Então, aqui, como eu falei, a gente tem todos os dias da semana, né? Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e pensa que você está ali, cada dia desse é uma folha da tua agenda, né? Voltando um pouco, para a gente conseguir trabalhar com estoque enxuto, a gente precisa cuidar de alguns detalhes. E o primeiro ponto é que você precisa saber quais são os produtos que você vai utilizar em cada cliente, tá? A gente vai falar sobre isso. O segundo ponto é a quantidade de água que você vai utilizar naquele cliente, que daí eu vou dar a minha dica para vocês, tá? Para vocês, porque como você não tem experiência, eu vou passar a minha experiência para vocês saberem quanto mais ou menos você vai gastar de água em cada tipo de estofado, beleza? O terceiro ponto é que você vai precisar anotar na agenda sempre a quantidade inicial de produto que você tem, quantidade que você tem em estoque, quanto que você vai utilizar naquele cliente e quanto que vai sobrar de produto, tá? E vamos partir do princípio que você tem anotado já qual é a quantidade de produto que você tem em estoque, tá? Você comprou o teu primeiro produto, né? Então chegou na tua casa o produto que você comprou para iniciar o teu negócio, você vai anotar em algum lugar que chegou o produto tal, quantidade tal, no dia tal. Chegou lá o peróxido de hidrogênio, 5 litros, no dia tal, tá? E você vai deixar aquilo ali registrado em algum lugar, na tua agenda, numa planilha de controle de estoque, que você pode utilizar a planilha que eu vou deixar abaixo dessa aula, inclusive, tá? É uma planilha para ser utilizada num controle de estoque com sobra, mas você pode utilizar ela para
registrar o momento que chegou o produto na tua empresa, tá? Não tem problema nenhum. Pode utilizar essa tabela mesmo com estoque enxuto. Mas você precisa saber que você tem lá 5 litros de produto. E vamos pensar agora não mais em 5 litros, vamos pensar em 5.000 ml. 5.000 ml, 1.000 ml, 2.000 ml, tá? Vamos trabalhar sempre com ml para facilitar os nossos cálculos, beleza? Então, você precisa saber, primeiro você precisa saber qual é o cliente que você vai atender naquela semana, que tipo de estofado que ele tem, né? Precisa saber como é que está esse estofado, você precisa saber quais são os produtos que você vai utilizar nesse cliente e você precisa saber qual é a quantidade de água que você vai utilizar para fazer o cálculo. São essas as informações, eu vou mostrar na prática como é que vai funcionar. Eu vou fazer um modelo base aqui, que vai ficar fácil para você utilizar, tá? Em qualquer cliente, você só vai precisar calcular a quantidade de água. Primeiro, vamos falar sobre a diluição do produto? Já foi falado, já foi passado uma aula sobre diluição, como calcular a diluição, que você vai baixar o boletim técnico do produto e lá no boletim técnico tem a orientação de diluição e você vai utilizar aquela média pelo fabricante e a partir daquela média você vai começar a fazer testes e você vai ver se você vai utilizar aquela média ou se você vai diminuir um pouco a diluição que é orientada pelo fabricante. Por quê? Dependendo do clima da região, a gente está no Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande de clima. Tem região que é muito quente, tem região que é muito fria, tem região que é o ano todo muito quente, tem região que é o ano todo muito fria, tem região que tem ali, aqui em Floripa, por exemplo, é muito bem definido em primavera, verão, outono, inverno, todas as estações são muito bem definidas, mas tem região que é calor o ano todo, tipo Rio de Janeiro, né? Tem região que é muito abafado, então vai variar muito. Você tem que utilizar primeiro como base a diluição indicada pelo fabricante e depois você vai moldando conforme a tua realidade, da tua região, beleza? Porque tem região que o sofá seca muito rápido, então você tem que trabalhar com uma diluição um pouco mais forte e trabalhar peça por peça, por exemplo, né? Trabalhar ali, trabalha um módulo do sofá, termina aquele módulo, depois vai para o outro, porque se você deixar muito tempo o produto agindo no estofado, ele vai secar e você vai ter que reaplicar de novo, porque você não vai conseguir escovar, ele já vai estar praticamente seco e vai estar impregnado o produto nas tramas do tecido. Então, utiliza a diluição do fabricante, trabalha conforme a tua região para não deixar o estofado secar e vai moldando essa diluição. Se precisar diminuir um pouco, diminui, tá? Mas você tem que fazer teste na tua empresa. Só que, se você não tem experiência, é melhor você utilizar o que é indicado, tá? E depois, com a experiência, que você vai criando o seu método de trabalho, beleza? Então, vamos aqui falar sobre a diluição dos produtos, porque eu tenho uma observação para falar nessa aula em relação à diluição. Na aula de diluição, ocorreu um erro. Eu expliquei que era para você utilizar o boletim técnico como base, e eu orientei você a utilizar um flotador Nix Float da Renko. Porém, esse flotador, eu vou abrir aqui o boletim técnico dele, é o seguinte, ele é mais indicado, ele é muito mais utilizado por lavanderias do que por empresa de higienização de estofado, tá? Por esse fato, ele aqui no modo de uso ele está recomendando por quilo de roupa. Então aqui, ó, produto concentrado, a dosagem recomendada para retirar manchas é de 4 a 10 ml por quilo de roupa seca. Tá? E por que eu não me atentei a isso? Por que eu não expliquei na hora da aula sobre diluição? Porque esse produto ele é um produto de uma linha anterior que foi descontinuada. Ou seja, o Nix Float, no lugar dele tinha outro produto, que era o Magic Float Plus. Magic Float Plus. Tá? Então, o Magic Float Plus saiu de linha, foi descontinuado e entrou o Nix Float no lugar. Só que o Nix Float ele foi desenvolvido também para lavanderia. Então, por que eu não me atentei? Porque a gente já utilizava a diluição do Magic Float Plus. Quando a gente substituiu para o Nix Float, a gente continuou utilizando a mesma base de diluição, que é a do Magic Float Plus.
Então, foi meio que automático, tá? Então, eu não me atentei a isso. O que a gente vai fazer? Aqui a gente vai observar o boletim técnico do Magic Float Plus, tá? Para utilizar esse boletim para o Nix Float, beleza? Então, eu vou até, inclusive, vou deixar aqui, abaixo dessa aula, o boletim técnico do Magic Float Plus, para você fazer o download e tomar ele como base para usar na diluição do Nix Float aí na sua região, tá? Bom, então a gente tem que saber qual é, para a gente ir lá para a agenda e colocar em cada serviço quanto mais ou menos a gente vai gastar de produto, a gente tem que ter uma base de um produto máximo. Lembra o cálculo pessimista? A gente tem que fazer um cálculo pessimista. Vamos imaginar que em todos os clientes que a gente vai atender agora, a gente vai utilizar sempre a diluição máxima de todos os produtos. Então, pensa dessa forma. Em todos os clientes vai ser utilizada a diluição máxima. Por que é melhor pensar dessa forma? Porque você pode se planejar para utilizar uma quantidade X, chega lá, tem uma surpresinha, e você utiliza uma quantidade maior. Então, aí ferrou, né? Então, vamos pensar sempre da forma mais pessimista, que a gente vai utilizar uma quantidade máxima, diluição máxima, e eu vou te mostrar como é que vai funcionar em relação ao cálculo. Primeiro, vamos ver aqui sobre a diluição, tá? Então vamos pensar aqui que você esteja utilizando os 3 produtos principais que eu indiquei, que é o peróxido de hidrogênio, o flotador e o desengraxante. E vamos pegar os 3 produtos que eu indiquei na aula de diluição, que é o Cliox da Renko, Nix Float da Renko e Pluri da Exitec. Vamos supor, isso aqui tudo é uma suposição, você vai adaptar para a sua realidade, vamos supor que você esteja utilizando esses 3 produtos. Então, vamos descobrir qual é a diluição máxima desses 3 produtos, do Pluri, do Nix Float e do Cliox, beleza? Vamos começar pelo Nix Float, que a gente já estava falando, olhando pela tabela aqui do Magic Float Plus. Como é que vai ser feito o cálculo da diluição? Bom, é o seguinte, você vai dividir o número 1, aqui vai ter 1 para 5 até 1 para 12, ou pesada, 1 para 3. Então, vamos pensar na pesada, a gente vai calcular pela pesada. 1 para 3, como é que é feito o cálculo? Você divide o 1 dividido por 3, o resultado, que é 0,33, você vai multiplicar pela quantidade de água que você vai utilizar. Vamos tomar como base sempre 1 litro de água, tá? Sempre 1 litro de água, porque você daí vai calcular se for 2 litros por sofá, você vai multiplicar esse resultado por 2. Se for 4 litros de água por sofá, por estofado, você vai pegar esse resultado aqui e vai multiplicar por 4. Então, pensa aqui que, primeiro vamos fazer um cálculo, né? Você vai 1 dividido para 3, o resultado é 0,33, e daí você multiplica por 1.000, que é, lembrando, não é 1 litro, é 1.000 ml, por 1.000. O resultado, que é 333,33, pode arredondar para 300, tá? Então, pensa, pode ficar tranquilo, você vai utilizar até menos que 300, mas pode arredondar para 300. Vamos pensar que a diluição máxima de produto flotador que a gente vai utilizar é de 300 ml para uma parte de 1 litro. O que é 300 ml de uma parte de 1 litro? Você pega o resultado que deu desse cálculo de diluição, que é o 300, e você diminui 1.000, que é de 1 litro. Vai dar 700. Então, você vai utilizar 700 ml de água e 300 ml de produto, para fechar 1 litro de produto diluído em água, beleza? Então, coloca lá, anota em algum lugar que a diluição máxima do Nix Float é de 300. Anotou? Diluição máxima, Nix Float é de 300 ml, tá? 300 ml. Vamos lá. Vamos ver a diluição máxima do Cliox. Diluição máxima está 1 para 20. Então, você pega o 1, divide para 20, multiplica por 1.000, dá 50. Diminui por 1.000, dá 950, tá? Então, você vai usar 950 ml de água e 50 ml de produto.
Então, diluição máxima do Cliox, anota aí, é 50 ml. Anota. Agora vamos pegar lá o Pluri. Vamos pegar o Pluri, vamos ver como é que é. Diluição máxima, incrustada. Diluir 1:5. Então, você pega o 1, divide para 5, vezes 1000. Diluição máxima do Pluri é de 200 ml de produto para uma parte de 1 litro de produto diluído em água. Então, o Nix Float o máximo é 300, o Cliox o máximo é 50 e o Pluri o máximo é 200. Agora, vamos lá para a agenda. Vamos supor, você já sabe qual é o máximo de diluição que você vai utilizar em cada produto, tá? Para cada litro. Agora, vamos supor que hoje é quinta-feira, você finalizou tudo que você precisava de finalizar para você iniciar a tua empresa, organizou, planejou, está tudo pronto. Já fez o uniforme, está pronto para trabalhar, para botar a mão na massa. E é quinta-feira, e você começou a divulgar os teus serviços essa semana, divulgar a tua empresa essa semana para alguns amigos e familiares. E algumas pessoas quiseram te ajudar e quiseram fazer a higienização dos estofados dela. Você já começou a divulgar lá, já fez um Instagram, já começou a divulgar e apareceram alguns clientes. Então, hoje é quinta-feira, algumas pessoas começaram a aparecer pedindo para fazer o serviço na próxima semana e você já tem 4 clientes para a próxima semana, tá? Então, no final de semana, no sábado, no domingo, você vai pegar e você vai preencher a agenda da semana, deixar tudo previamente definido como é que vai ser a tua semana. Então, vamos botar lá que na segunda-feira tu tem o tio João, você vai atender o tio João, tá? Às 8 horas da manhã. Aí, na quarta-feira, você vai atender o Raul, às 8 horas da manhã. E você vai atender a tia Maria, às 14 horas. E o quarto cliente está marcado para sexta-feira que vem, que é o Felipe, que está marcado para as 8 horas também. Beleza. Agora, pensa que isso aqui é uma agenda. Aqui é uma página, segunda-feira é uma página, terça-feira é outra página, quarta-feira é outra página. Lá na página de segunda-feira está lá o título, Tio João. Embaixo do Tio João, você vai colocar a descrição, como é que vai ser o serviço no Tio João. Então, você vai fazer uma higienização no sofá de 2 lugares, retrátil, almofada fixa. O que vai ser feito? Uma higienização de sofá de 2 lugares, retrátil de almofada fixa. Como é que está esse sofá do Tio João? Tá sujidade média com manchas. Aí você coloca as informações, tá? Da descrição do serviço, da pessoa, tipo o bairro, né? Que é importante para você saber como é que você vai se locomover, a tua logística, né? O telefone do tio João, tá? Da onde ele veio, é o tio, né? Família, né? Você pode colocar lá a informação que você quiser colocar, que você vai saber quem que é o tio João e o que vai ser feito na casa do tio João. Depois que você colocar todas as informações do tio João e do que vai ser feito, você vai fazer o seguinte, você vai colocar escrito assim, você pode utilizar o Trello, mas pensa que isso aqui é uma página de uma folha de uma agenda. Aí você colocou a descrição lá, e embaixo você coloca. Vamos supor que você vai usar o Cliox, Nix Float e Pluri. Vamos supor que é o peróxido, flotador e o desengraxante, beleza? Se for outras marcas, você coloca outra marca. Cliox. Aí depois você coloca embaixo Nix Float e coloca embaixo Pluri. Aí embaixo de cada uma dessas descrições do produto, você vai colocar a quantidade que você tem um produto em estoque. Está lá o estoque novinho, a gente vai calcular por ml, então é 5.000 ml. A quantidade de produto que você vai utilizar em cada serviço. E agora, como é que eu vou saber
É 50 ml? Não, 50 ml é para 1 litro. Quantos litros eu vou gastar para higienizar um sofá de 2 lugares retrátil de almofada fixa? Quantos litros de água com produto misturado eu vou precisar utilizar? Aí é que está o X da questão. Segundo a minha experiência, eu vou passar para vocês uma média de litros de água com produto. Para um sofá, a gente vai usar novamente o sofá de 2 lugares retrátil de almofada fixa como modelo. Em cima desse modelo, você vai calcular para outras coisas, tá? Então, um sofá de 2 lugares retrátil de almofada fixa, você vai gastar em média, e é sempre cálculo pessimista que eu faço, 4 litros de produto. 4 litros. Você pode até colocar aqui, ó, no lado, quantos litros de água com produto que você vai utilizar. Eu falo 4 litros de produto porque já é a água de um produto diluído, tá? Então, é 4 litros de 4 litros de água com produto que você vai utilizar num sofá retrátil de 2 lugares de almofada fixa. Digamos que a almofada seja solta. Pode colocar 4 litros também. Tá? Então, pensa num sofá retrátil de 2 lugares, independente da almofada, 4 litros. Ah, uma cama de casal, só o colchão, só a parte de cima do colchão. Calcula 3 litros. Talvez até 2. Eu acho que 2, tem que ser 2. Ah, um sofá de 5 lugares. Bom, se um sofá de 2 lugares é 4, um sofá de 5 lugares vai ser 8, certo? Um pouco a mais, talvez 9. Então, você vai calcular, vai usar o sofá de 2 lugares retrátil como base para imaginar quantos litros de água você vai gastar em outros tipos de estofados. Se for uma cadeira toda estofada, mais robusta, pode ser que seja 1,5 litro, mas uma cadeira é 1 litro. Um colchão de casal, frente e verso, mais a base, 4 litros. Então, você vai utilizar o sofá de 2 lugares retrátil como base para você imaginar quanto que você vai gastar de água. E pensa, é água já diluída com produto. Vai gastar de água em outros tipos de estofados. Então, pronto. A gente já sabe que para um sofá retrátil de 2 lugares vão ser 4 litros. Então, não é 50 ml que você vai utilizar. É 50 ml vezes 4. Então, 50 vezes 4 vai dar 200. 200 ml de produto. Então, você colocou lá o estoque inicial, quanto que você vai utilizar e você coloca do lado quanto que sobrou. Então, eu tinha 5 mil, que eu tirei 200, ficou 4.800 ml. Já vou explicar por que a gente faz isso agora, tá? Aí, vamos fazer o Nixfloat, a mesma coisa. 5.000 ml. Qual é a quantidade máxima que eu vou usar de Nixfloat? É 300. Então, 300 vezes 4, 1.200 ml. Certo? Eu tinha 5.000, eu tirei 1.200, eu vou ficar com 3.800 ml. Certo? O Pluri, eu tinha 5.000, porque eu comprei um galão. Eu tenho 5.000, eu vou utilizar, o máximo é 200, então 200 vezes 4 vai dar 800 ml, eu vou utilizar no máximo. E eu vou ficar com 4.200 ml de Pluri. Olha só que interessante. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a quantidade final de estoque, que é 4.800 ml, ou seja, 4 litros e 800. Eu tenho a quantidade final do estoque. Presta bem atenção. Depois que eu sair da casa do tio João, eu vou ter esse estoque aqui de produto, e não mais esse aqui. Eu não vou ter mais 5.000, eu vou ter 4.800. Isso aqui é um cálculo, uma previsão, e é uma previsão pessimista, porque pode acontecer. Digamos que vira lá o galão na casa do cliente, você esbarra e vira, entendeu? Então pode acontecer um monte de coisa. Então vamos calcular de forma pessimista. Aí vamos para o Raul. Vou até copiar a descrição, só vou mudar o estofado, tá? Vou até copiar aqui, fica mais fácil para mim.
a gente fazer a suposição aqui no Raul. Vamos colocar aqui a descrição dele. Só que o Raul é um sofá, são 2 sofás de 2 lugares. Certo? 2. Quanto que eu vou gastar por litro? Quanto que eu vou gastar de litro de água com produto nesse sofá? 8 litros. Beleza? Então, sujidade média, isso aqui tanto faz, tá? Tanto faz. Isso aqui é só para você saber como você vai se preparar para chegar lá na casa do cliente e saber como que você vai começar a trabalhar. Até porque o cliente vai te passar uma informação, vai te mandar uma foto, você vai chegar lá, às vezes vai ser totalmente diferente daquilo que foi passado pelo WhatsApp. Então, é um sofá de 2, são 2 sofás, né, de 2 lugares, retrátil com almofada fixa. São 8 litros de produto que a gente vai utilizar. Qual era o estoque? Vamos apagar o estoque aqui. Eu copiei, ó. Qual é o estoque agora? Qual é o estoque inicial de Cliox que a gente tem? Cliox que a gente tem? 4.800 ml. Certo? Qual é o estoque inicial que a gente tem aqui de Nix Float? 3.800 ml. Qual é o estoque final que a gente tem de Pluri? 4.200 ml. E agora, quanto que eu vou usar aqui de Cliox na higienização dos 2 sofás do Raul? Bom, se a diluição máxima do Cliox é 50 e eu vou usar 8 litros de água, eu multiplico 50 por 8, então eu vou usar 400 ml de produto. Se eu vou usar 400 ml, eu vou ficar com 4.400 ml de produto no estoque final. O Nix Float, a diluição máxima dele é de 300. Eu vou usar 8, 300 vezes 8, 2.400. 2.400 ml. E o final vai ficar 1.400 ml. Tá? Quanto que eu vou usar de Pluri? Pluri é 200 vezes 8 é 1.600 que eu vou utilizar. 1.600, 4.200 menos 1.600, 2.600. Ó, eu já tenho aqui o estoque final depois que eu saí da casa do Raul, tá? Terminei lá o serviço na quarta-feira, ao meio-dia eu terminei o serviço no Raul, eu vou ter 4.400 ml de Cliox, 1.400 ml de Nix Float e 2.600 ml de Pluri. Aqui eu já tenho alguma coisa, eu já tenho uma informação muito importante nesse ponto aqui. Olha só, 1.400 ml é 1,4 litro de produto, tá? Se eu fizer mais de um sofá, eu já não vou ter mais produto para utilizar. Ou seja, preenchendo a tabela, preenchendo a agenda da semana, no segundo cliente, eu já estou percebendo que na quarta-feira vai faltar produto. Na quarta-feira eu já vou ficar sem produto. Putz, preciso me programar. Então, o que eu vou fazer? Lá, na segunda-feira, eu já vou ligar para o meu fornecedor e já vou pedir um galão de produto. E ele vai chegar, esse galão de produto, no final da semana para mim. Dependendo de onde você mora, dependendo de como for, mas geralmente a entrega é rápida. Então, vai chegar lá no final da semana para mim o produto, ou eu vou lá na loja comprar, porque na quarta-feira pode ser que lá no serviço da Tia Maria eu fique sem produto. Só que a gente sabe, como a gente está fazendo um cálculo pessimista, pessoal, a gente sabe que não vai faltar, tá? Só que como vai entrar o dinheiro desses serviços aqui, você já vai saber que a prioridade que você tem que dar nessa semana é para produto, porque você já vai gastar, porque você já vai fazer 3 sofás de 2 lugares, né? Que é um do João e 2 do Raul.
Isso daí já vai quase 5 litros de produto nessa percepção de um cálculo pessimista. Beleza? Então, e assim, você vai gastar o máximo se o sofá tiver muito sujo, muito podre. Nas aulas de mão na massa, você vai ver vários tipos de sofás, vários tipos de tecidos e vários níveis de sujidade. Então você vai perceber que a gente só usa diluição máxima quando está muito podre, assim, quando parece que tem lama em cima do sofá. Então pode ficar tranquilo que na quarta-feira você não vai ficar sem produto, mas pega o dinheirinho ali do tio João e já compra mais um galão e deixa ele separado, tá? Então faz dessa forma que com certeza isso vai ficar mais fácil para você controlar o teu estoque e vai ter mais segurança para você trabalhar e não ficar sem produto no meio do serviço ou não conseguir agendar um cliente para aquela semana e perder a grana simplesmente porque você não se antecipou e não pediu o produto, tá? Aí o que vai acontecer? Não vou nem preencher o resto aqui da tia Maria e do Felipe, mas vamos lá no tio João. O que você vai fazer? Você vai levar um bloquinho, um papel, um rascunho para casa do tio João, tá? Vai levar uma caneta, um bloquinho. Você vai botar o produto no copo dosador. Quando você colocar o produto, anota qual é a quantidade. Você se programou para usar 200 ml, mas, na verdade, você usou só 100. O que você vai fazer? Você vai riscar o 4.800. Vou fazer assim porque eu estou digitando, tá, pessoal? Mas você vai riscar com a caneta um 4.800, né? Você vai riscar aqui o 200 também, né? Você vai riscar o 200 ml, você vai riscar o 400 e você vai colocar aqui do lado menos 100 ml e resultado final de 5.900. Certo? Então, quando você... Aqui, primeiro você supôs que você iria gastar 200, mas chegou lá, você gastou só 100. Você vai anotar num bloquinho, vai levar esse bloquinho junto contigo, no teu bolso, né? Vai anotar no bloquinho, tipo o bloquinho de garçom, sabe? Anota no bloquinho quanto que você utilizou. Chega em casa, arruma na agenda, risca o que você supôs e coloca o correto. Aí você vai saber exatamente quanto que você tem em estoque. Beleza? Então, faz dessa forma. Preencheu, finalizou a semana, dá uma olhadinha quanto que tem em estoque. Se tiver lá 1 litro, se tiver lá 1,5 litro, tá? Se tiver 1,5 litro de produto, cara, se tiver 2,5 litros, se tiver metade de um galão, se já foi metade de um galão, vamos botar para metade, tá? Vou botar aqui um padrão. Se foi metade de um galão, pede um próximo galão para o fornecedor, tá? Não fica utilizando, você teve uma aula de controle financeiro, você viu que é importante separar pessoa física do pessoa jurídica. Então não pega o dinheiro do serviço e vai pagar a conta. O dinheiro que tu recebeu lá do tio João na segunda-feira é da empresa, não é para tu pagar a tua conta, não é para tu comer, não é para tu sair, não é para fazer nada. É da empresa. Então deixa esse dinheiro em caixa e usa para prioridades. Então, chegou no final da semana, calculou todos os serviços, calculou quanto que gastou em cada serviço, tem lá metade de um galão, já compra o próximo, tá? Mesmo que você for trabalhar, mesmo que você vá trabalhar com estoque enxuto, trabalhe com estoque enxuto, mas nem tanto, não fique lá com 1 litro só de produto, tá? Só se na próxima semana não tem nenhum serviço marcado, tá? Se já é segunda-feira e na semana toda não tem nenhum serviço marcado, não precisa comprar, mas marcou um serviço e tá com meio galão, já compra mais um galão, tá? Marcou um serviço e tá com meio galão, compra mais um galão. Aí sim você vai se prevenir, vai ter segurança. Essa é a forma de trabalhar com estoque enxuto, beleza? Agora vamos aqui para a forma de trabalhar com estoque com sobra, né? Então aqui vou salvar esse exemplo aqui. Deixa eu mostrar para vocês, compartilhar outra tela. Para trabalhar com estoque em sobra, você vai utilizar essa tabela aqui, tá? Que é o seguinte, é simples, não tem mistério para trabalhar com estoque em sobra. Você vai ter sempre estoque em sobra, é o seguinte, se você tiver, independente da tua demanda, tá? Se tu trabalhar com agenda lotada, se tu estiver sempre com um galão fechado,
na tua empresa, no estoque, tu tá de boa, não precisa se preocupar. Pode estar com a agenda lotada, te garanto. Quando você abrir o último galão, compra o próximo. Essa é a forma de trabalhar com estoque com sobra. Abriu um último galão, eu tenho lá 2 galão lá no meu estoque, 2 galão de Cliox. Estou usando o primeiro, estou usando um, né? Estou usando. Acabou um. Hoje eu abri o último. No momento que eu abri, eu já anoto comprar Cliox. Já compro mais um. Beleza? E se você tem grana para investir e pode deixar uma grana parada, digamos assim, ali no estoque, e puder comprar mais de um e diminuir o frete, alguma coisa do tipo, já compra 2, compra 3, tá? E deixa lá de sobra. Então, essa é a forma de trabalhar com estoque de sobra. É simplesmente assim, deixando sempre um galão fechado, lacrado no teu estoque, tá? E daí você vai colocar lá o controle através da planilha. Para que serve a planilha? A planilha ela serve para você saber quanto que você está gastando por mês de produto, tá? Quanto que você está comprando e quanto que você está gastando. Porque se você preencher a planilha durante um ano inteiro, no próximo ano você vai saber quanto que você vai gastar de produto, porque é a mesma coisa. Todos os anos se repetem. Claro que tem um ano que acontece tal coisa, um ano que é a pandemia, um ano que é isso, um ano que é aquilo, mas se for padrão, é a mesma coisa. Então, você pode se programar com uma média do ano, tá? Até para você fazer um planejamento anual, uma meta anual, porque lógico, não é conteúdo para esse nível principiante e tal, mas eu tenho certeza que a gente vai se encontrar no nível intermediário, no nível avançado do método estimado sofá, que você vai evoluir, vai conseguir alavancar a tua empresa e você vai estar comigo em outros níveis. Então, quando você passar para outros níveis, a gente vai fazer um planejamento de meta anual. E, como eu já falei aqui, o planejamento de meta não é só o quanto eu quero, o quanto eu vou ganhar, o quanto vai ter de receita, mas você tem que planejar suas despesas. Você tem que ter, em média, quanto que você vai gastar. A gente faz aqui, nesse nível intermediário, no nível principiante, por mês, quanto que você vai gastar no próximo mês. Mas se você tiver com alguns planos maiores na tua empresa, você vai ter que calcular quanto mais ou menos que você vai gastar no ano, tá? Isso você só vai saber disso quando você tiver informações suficientes de anos anteriores da tua empresa. Depois que a sua empresa tiver 1, 2 anos mais ou menos, você vai conseguir fazer o planejamento de um ano para frente, tá? Futuro. Então, é para isso, tá? Pensa, você é uma empresa pequena, mas você tem que pensar e agir como uma empresa grande. Então, tem que ter todos os controles na palma da tua mão. Entrou o produto, tu fez lá o pedido, comprou pelo Mercado Livre, o produto chegou na tua casa, você vai colocar qual é o nome do produto na planilha. Você vai colocar lá o fornecedor, Mercado Livre, ou o nome da loja que você comprou, tá? Eu até recomendo que coloque o nome da loja, porque caso no futuro você queira negociar, você vai saber que, pô, comprei, todas as vezes eu comprei com essa mesma loja. Vou lá negociar com eles, pô, eu comprei com vocês X quantidade de produtos, quero comprar uma remessa maior, vamos negociar o preço e tal. Você já tem esse histórico, tá? Você vai colocar a entrada, a quantidade que entrou. Lembra, a gente vai trabalhar sempre com ml, não com litros, tá? E essa planilha é uma planilha de controle de estoque de produtos químicos e materiais. Então, aqui a gente vai, tipo, se você comprar uma caixa de Propel, uma caixa de luva, você pode colocar nessa planilha também, mas a gente está falando de produto, né? Então, a entrada, a quantidade que vai ser geralmente 5.000, né? 5.000 ml. A data que entrou, então vou colocar o 01 aqui só para botar um exemplo. O valor que foi por item, então se você comprou um galão de 5 litros, você vai colocar o valor do galão, vamos botar 79, um exemplo, tá? E beleza, fechou, colocou aqui a entrada, a quantidade que entrou, a data que entrou, tá? Você pode colocar aqui o total do estoque, que é 5.000, comprou o primeiro galão. A data que você verificou, que é a data de hoje. A data que você verificou o estoque, que tem 5.000, você viu lá que tem 5.000, você anota a data que você viu. Lembrando, como você vai trabalhar com um estoque de sobra,
você vai ter sempre mais de 1 galão, tá? Então, até vou botar aqui, tem que botar aqui 10 mil, na verdade, né? 10 mil, que são 2 galões. Então, 79 vezes 2, 158. Se for 79 cada um, né? Tô dando um exemplo. Total em estoque 10 mil. Beleza. Aí você tem lá 10 mil. Daí passou, vamos botar 31/12, dia 1º de janeiro de 2000. Só para ter um exemplo aqui, né? Não, dia 1º de janeiro de 2010. Ó, 1º de janeiro de 2010. 1º de janeiro de 2010. É um exemplo, tá, pessoal? Aí, passou lá... Tem 2 galões. Passou lá 15 dias, saiu 1 galão. Quando é que você vai anotar a saída? Quando um galão inteiro, se você compra de 5, se você compra de 20, o galão, tá? Comprou de 20, é 1 galão de 20. Comprou de 20, é 1 galão de 20, e no caso é 20 mil. Comprou de 5, é 1 galão de 5, é 5 mil. Então, quando terminar o galão inteiro, vamos falar de 5 aqui, né? Que é o galão dos produtos que a gente usa. Fechou, terminou, vai jogar fora o galão inteiro, você vai anotar a saída. Então, depois de 15 dias, acabou 1 galão de Cliox. Você vai anotar lá, Cliox, tá? O fornecedor você não precisa colocar, que você não sabe qual é o fornecedor, né? No começo você vai saber, mas depois você não vai saber qual foi o fornecedor daquele galão, obviamente. A entrada você não vai anotar, a saída você não vai anotar, né? Nem o valor também você não vai saber. Aí você vai colocar a saída, tá? Que foi 5 mil. Qual foi a data de saída? Foi dia 15 de janeiro de 2010, 15 dias depois. Quanto que tem em estoque? Aí você vai olhar, né, no teu estoque, tem mais 1 galão, então tem 5 mil. E a data que você verificou, foi dia 15/1 de 2010. Pronto, tá? Você já sabe aqui, se você quiser olhar, colocar por data, se você vir aqui, botar ordem crescente, se você selecionar Cliox, digamos que tem aqui, ó, Nix Float. Você botou uma entrada de Nix Float, tá? Vamos botar aqui também. 6/1/2010. Foi mesmo? Vamos colocar o mesmo valor. 10 mil. 16/1/2010. Eu quero saber quanto que eu tenho em estoque sem olhar o meu estoque. Eu pego e venho. Eu quero saber de Cliox. Eu seleciono só o Cliox. Eu seleciono ordem crescente na data e eu vejo a última data. No dia 15 de janeiro de 2000, digamos que a gente está no dia 16 de janeiro de 2010. No dia 15 de janeiro de 2010, ontem, eu verifiquei o estoque e eu vi que eu tinha 5 mil. Opa, não posso, eu tenho que comprar mais um. Então, eu vou lá, anoto na minha agenda, já ligo para o meu fornecedor, já compro mais um produto, mais 1 galão. Essa é a forma de você manter um estoque controlado com sobra, tá? Então, é isso. A gente viu aqui as 2 formas de controlar o estoque. A forma mais correta é utilizando a tabela e ter um estoque de sobra, mas a gente viu ali um jeitinho, uma artimanha que eu desenvolvi e passei para vocês trabalharem, para você conseguir trabalhar com um estoque enxuto e na risca. Só que, mesmo estando na risca, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir ter segurança, porque você vai ter o controle diário do teu estoque. É um pouco mais complicado, demanda um pouco mais de trabalho, um pouco mais de tempo, mas se você não tem grana, é uma opção que você tem disponível. Se você tem grana disponível, trabalha com a tabela, preenche a tabela, vai ficar aqui embaixo a tabela, tá? Utiliza ela e realiza as tarefas e estamos juntos até a próxima. Valeu!